divulgação doutrinária desta casa muito amorosa, possam se chegarem juntos a cada um de nós, nos ajudando na melhor compreensão do estudo da noite, que é muito importante, porque vai falar de um livro da codificação que é fundamental para a introdução da doutrina espírita, né, entre nós. Eu gostaria de começar fazendo uma introdução com relação aos livros anteriores, o livro dos Espíritos e o livro dos Velhos, uma pequena passagem para que a gente possa compreender um pouquinho mais o porquê do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, a Kardec, inspirado pelos Espíritos do Senhor, como aqui o Espírito da Verdade, de verdade nos fala, e a gente precisa também compreender ou relembrar que é tão importante a chegada da doutrina espírita entre nós, que é o Consolador que o Senhor Jesus nos prometeu, e que ele veio pessoalmente trazer ou ajudar no estabelecimento da doutrina espírita. Então, Jesus é o Espírito de verdade. Então, ele que veio aqui assessorando Kardec e todo aquele grupo de espíritos amorosos que vieram trazer a doutrina espírita que Kardec codificou. Então, no livro dos Espíritos, ali nós temos toda a filosofia espírita. Então, ali nós vamos saber quem nós somos, de onde viemos e para onde vamos. O que é que nós estamos fazendo aqui? Porque muitas vezes, sem o conhecimento da doutrina espírita, nós nos questionamos: quem sou eu? Que vida é essa que eu levo? Por que essas minhas dores? Por que essas minhas angústias? E a religião que a gente era o mundo, essas religiões elas não me davam as informações necessárias para que eu pudesse apacentar o meu coração. Então o livro dos Espíritos ele vem trazendo para nós todos esses princípios. Ele vem falando para nós do grande amor do Pai para todos nós. Ele vem falando para nós de amor. Os Espíritos que trouxeram isso e Kardec colocou ordenadamente, disciplinadamente, de uma forma que nós pudéssemos encontrar aquilo que nós estávamos precisados. Então, no livro dos Espíritos, não há uma única dúvida nossa que não seja esclarecida. Não há nenhuma. São 1019 perguntas e respostas da segunda edição, e lá nós encontramos todas as respostas. Quando nós estudamos o livro dos Espíritos, nós saímos sem dúvida do que somos, cheios de dúvidas. Por isso que a gente precisa estudar uma vez, reestudar, para que a gente possa compreender aqueles meandros que a gente não entendeu ainda. Mas nós saímos desses estudos sabendo que somos espíritos imortais. Sempre soubemos. Todas as religiões nos dizem que a alma sobrevive, alguma coisa sobrevive à morte do corpo físico. Então todas as religiões falam sobre isso, né? Mas quanto à imortalidade do espírito e ao que ele faz após a morte, só a doutrina espírita traz para nós com muita clareza isso. Então nós ficamos sabendo no livro dos Espíritos, por exemplo, que as nossas dores torturantes, os nossos sofrimentos torturantes por causa da perda, como nós nos referimos à morte lá mais atrás, ela não tem razão de ser. A tristeza e a saudade é natural que seja assim, que exista, porque é alguém que nós amamos que ele está partindo para um determinado lugar. É um lugar onde ele lá, ao se encontrar, vai continuar nas suas atividades normais, ninguém fica isolado, não, vai se reunir com aqueles que ele tem similitude de gosto. Então ali ele vai se reunir com aquelas pessoas, vai reencontrar outros que já foram antes dele, que voltaram antes deles, né?
Então não há que mais razão para nós daquele sofrimento, aquela angústia. Nós vamos sentir a saudade, vamos sentir a falta, porque nós estamos habituados com o contato físico, e esse contato físico não existe mais. Não temos mais aquele abraço que nós estávamos acostumados, mas vai chegar um determinado momento em que nós sentiremos o abraço do nosso amado, das pessoas que amamos. Porque a gente vai se sensibilizando, a gente vai percebendo a aproximação de alguma coisa, e quando nós estudamos a doutrina espírita, nós percebemos que esse alguma coisa é alguém que nós amamos. E se aprofundarmos um pouco mais, e dependendo da nossa sensibilidade, nós vamos identificar quem é que está nos abraçando. É um consolo, né? Vocês imaginem uma mãe que ficou 9 meses com aquele filhinho na barriga, ele veio e ela tratou dele com muito carinho, e ele foi se desenvolvendo, e numa idade bastante tenra ele desencarna, ele volta. É uma perda, é uma dor real, né? É uma dor real. E aí, quando ela toma conhecimento que aquele filho ele pode se comunicar com ela, e que ele não morreu, pelo contrário, ele está vivo, e recebe até comunicação desse espírito dizendo: mãe, eu continuo vivo, eu estou bem, eu não quero as suas lágrimas, eu quero a sua alegria, eu quero o seu sorriso. Isso é confortante, porque nós muitas vezes nós achamos que nós precisamos ficar tristes com a morte do nosso ente amado. Não sei se já aconteceu isso com vocês. Quando meu pai morreu, eu não sei se por essas reminiscências que a gente traz, porque não é a primeira vez que a gente está tendo contato com a doutrina espírita, e muito menos com os espíritos, né? Meu pai, quando ele desencarnou, eu sofri, mas foi uma coisa muito rápida, mas eu me senti na obrigação de ficar entristecido, porque senão o que as pessoas iam pensar de mim? Que amor é esse que eu tinha pelo meu pai? Se eu não choro, se eu estou brincando, eu era jovem, eu tinha 21 anos, né? E então aquela dor, eu precisava fabricá-la. Alguma coisa me dizia que meu pai não tinha morrido. Eu não sabia o que era isso. Fui saber depois, né? Então a gente, o luto, tinha que colocar no luto. Hoje em dia aboliram, né? A maior parte da nossa sociedade aboliu essa questão do luto, da roupa preta. Mas lá no interior de Minas, as mulheres principalmente, ficavam ali com aquele vestido preto por muitos e muitos tempos. Porque era uma forma de respeito àquela criatura que morreu. Era uma prova de amor. Imagina, gente. O que os espíritos desencarnados, os nossos amados, o que eles mais querem é ver a nossa alegria. Nos nossos trabalhos mediúnicos, eles dizem isso no aconselhamento para as criaturas que estão com o coração apertado, dizem isso: a sua tristeza é a minha tristeza, as suas lágrimas são as minhas lágrimas, o seu sorriso é o meu sorriso. Olha só, gente. Então o que nós queremos que os nossos amados façam? Chorar, sofrer ou sorrir? Então essas informações trazidas e contidas no livro dos Espíritos, elas são assim extremamente acalentadoras para o nosso coração. No entanto, existem alguns assuntos que não houve a possibilidade de serem desenvolvidos. Na questão mediúnica, porque falou-se muito do contato com os espíritos, porque foram psicografias obtidas pelos médiuns, mas como é que funciona isso? E Kardec foi fazendo a análise, ele via que em todos os lugares haviam reuniões lá que evocava-se espíritos, conversava-se com os espíritos, mas conversava-se de qualquer maneira, conversava-se para divertir, conversava-se para saber da vida de outras criaturas. Então havia um misto ali de procura de consolo, mas também procura de se imiscuir na vida do outro, ou seja, uma fofocazinha espiritual, né? E Kardec foi observando isso, e ele viu que havia a necessidade também de confeccionar um livro, e os espíritos foram inspirando ele para que ele
então fizesse um manual aqui para vocês, Evangelho do Livro dos Médiuns, né? Que é o manual, é o Guia dos Médiuns e dos Evocadores. Porque o evocador é aquele que lá na reunião ele chama para que venha aqui até naquela reunião um espírito, para que esse espírito dê algumas instruções necessárias para aquele grupo ali. Então ele vai. Então isso era feito assim, muitas vezes sem critério. Então o Kardec foi vendo e inspirado pelos espíritos que havia uma necessidade de disciplinar essa evocação. E aí então Kardec publicou o Livro dos Médiuns, ensinando ao médium como ele deve trabalhar. Então toda a casa espírita séria, né? E a gente pressupõe evidentemente que toda a casa espírita é séria, né? Ela precisa preparar os seus médiuns para as suas atividades mediúnicas, para os contatos com os espíritos, porque senão a mediunidade ela pode ser um fator de muito sofrimento para o médium. Vocês imaginem um médium extremamente sensível e ele então tem uma ligação com o espírito, e essa ligação e esse espírito tem uma sensibilidade diferente dele, é menos sensível, e ele traz uma vibração extremamente carregada, e esse médium sensível, ele sai daquela tarefa ali, ele sai arrasado, às vezes entristecido, às vezes choroso, né? Então esse médium ele é esclarecido, as casas espíritas esclarecem para ele, faz com que ele vá estudando, é necessário que o médium estude, para que ele comece a distinguir que tipo de espírito se aproxima de mim. Ele vai entender que ele pode identificar se é um espírito bom, se é um espírito mais ou menos, ou se é um espírito que tenha dificuldades imensas. Então o médium ele vai começando assim, puxa, eu estava naquele trabalho mediúnico, mas eu senti uma coisa tão ruim, então eu entrei num determinado local, aí eu senti uma coisa tão ruim em mim que me deu vontade de sair correndo daquele lugar. Se o médium não souber disso, ele vai ficar o quê? Ele não entra mais naquele lugar, não entra mais lá. Nós temos aqui em Madureira o Mercador de Madureira. O Mercador de Madureira, todas as vezes que eu entrava ali, eu levava um choque assim, sabe, vibracional, muito intenso, e eu falei assim, tem um túnel ali também esqueci o nome daquela rua lá, que a gente entra e vai sair do outro lado ali de Madureira, tem umas livrarias, baixo, um monte de coisa ali, eu esqueci o nome daquele que eles falam até que é a entrada rural, as pessoas falam que eles queriam entrar na rural. Eu quando entrava ali para passar por outro daquele shopping São José, o shopping tem lá de Madureira, né? São Luís. Quando eu entrava para sair lá no shopping São Luís, quando eu passava por ali, gente, era uma tortura. Aí eu conversando uma vez com uma companheira, médium, lá do Leão do Rio, mais experiente do que eu falei para ela, eu não entro mais no Mercadão de Madureira e nem passo por ali. E ela passou para mim e falou assim, você precisa aprender não só a entrar, mas você precisa aprender a sair. Aí eu falei, como é que eu faço isso? Você tem que entender o seguinte, que esse mal-estar que você está sentindo faz parte daquela vibração de determinado setor. E você só sente isso porque você está no mesmo padrão vibracional. Então aquela minha preocupação, vou sentir aquilo de novo, é tão desagradável, eu baixei o meu padrão. E aí eu me ligo com aqueles espíritos que estão ali. A partir disso eu fui prestando mais atenção, eu entrava lá e foi diminuindo, quando começava a me incomodar, eu falava, não, eu não estou nessa não, eu estou em outra. E aí as coisas começaram a modificar. E isso em função dessa informação que ela me deu e também do estudo mais aprofundado do Livro dos Médiuns. Mas aí ficou faltando uma parte fundamental para nós, que é a questão moral, que é a questão das nossas dores morais, que é a questão das nossas angústias, que nós não arrumávamos desculpas, a gente não arrumava solução. De onde vêm essas angústias?
Por que quando eu começo a sentir um desconforto que eu não consigo entender qual a causa dele, desse desconforto, e aí eu começo a fazer uma avaliação como fez Santo Agostinho. Né? A gente não faz exatamente como ele faz, mas a gente faz pelo menos um pedacinho. O que foi que eu fiz hoje? Quem foi que eu machuquei? Quem foi que eu fiz sofrer? E aí a gente vai mergulhando, vai fazendo, não está achando nada, não tem razão. Daqui a pouco a gente acha. Daqui a pouco a gente acha. E quando nós achamos, muitas vezes fala, mas é tão simples, não foi tão forte assim, eu vou pedir desculpa à criatura. Tá? Então a gente resolve. De outras vezes, a gente vê que aquilo está tão profundo em nós que nós não achamos a solução. Não, eu não vou pedir desculpa, porque a pessoa fez isso também comigo. E a gente fica curtindo essa dor dentro de nós. Isso aqui, gente, olha, é desde que a gente existe. É desde que nós nos tornamos espíritos. Ou seja, nós entramos na racionalidade. Nós começamos a querer dar volta no outro. Porque enquanto nós estávamos mais na fase instintiva, a gente era puro. A gente não calculava a maldade no outro, porque a gente não tinha o poder do raciocínio. A gente se defendia instintivamente. A gente protegia o nosso alimento instintivamente. Hoje nós protegemos isso calculadamente, e aí entra a parte do egoísmo e do orgulho, que os espíritos dizem que são os nossos fatores de queda. Todas as nossas quedas morais, ali estão o egoísmo, evidentemente, né, o orgulho, né, o ciúme, tudo faz parte do orgulho. Né? Então, ciúme para nós é uma coisa terrível. Então não há ciúme sem egoísmo. Então as coisas elas são interligadas. E Kardec, estudando as mensagens que o Senhor Jesus passou para nós, naturalmente, ele foi vendo que havia necessidade de trazer essa parte moral. Explicar ou trazer também as explicações dos Espíritos, do Senhor, né, sobre essas nossas questões morais. Quando Jesus lá disse para nós lá, que venham a mim aqueles que estão desesperados, aqueles que estão sofridos, que eu os consolarei, que eu aliviarei as suas dores. O que significa isso? Eu vou precisar chegar a ir a Jesus para ser aliviado dessas dores? Entendeu? Então lá no início a gente não entendia muito bem isso. Com o advento da doutrina espírita, nós passamos a entender. Aí a gente vê aqui, que lá na frente tem também a introdução, falando para nós, que nós nunca ficamos órfãos. Nós nos tornamos órfãos em determinados momentos, porque nós deixamos de acreditar em Deus. Aí nós que nos tornamos órfãos. Mas o Pai está lá. O Pai existe, o Pai está de olho em nós. O Pai continua produzindo recursos para que nós saiamos desta ignorância que ainda predomina em nós. Então, o Pai, com isso, nunca nos deixou sós, desprotegidos. Em todas as épocas das nossas histórias, sempre houve alguém, um espírito, com um conhecimento, com experiências adquiridas em diversas encarnações ou reencarnações, que encarnaram aqui entre nós. Se nós formos procurar a nossa história, da nossa civilização, nós vamos ver que em todas as épocas houve espíritos encarnados entre nós, que eles eram muito superiores àquela população ali existente. Então foram espíritos experientes que vieram até nós. E a gente vai dar um pulo, não vou nem falar lá do sei se até o nome, mas me fugiu o nome lá do. Sempre esqueço o nome do cidadão lá que carregou os judeus lá no deserto. Moisés, eu vou falar do Moisés, não, mas não vou falar, tem que falar assim.
espírito puro. Não era um espírito com aquisições, um espírito forte, mas que ele teve que tomar determinadas atitudes que um espírito superior, um espírito puro, jamais tomaria. Mas era necessário alguém com aquela condição. Né? E ele trouxe para nós também muitos exemplos, trouxe para nós os 10 mandamentos. Foi o que Jesus respeitou. Jesus separou todas aquelas outras coisas que eram de Moisés e ficou com os 10 mandamentos. Vamos dar um pulo. Sócrates trouxe para nós ensinamentos muitíssimos semelhantes ao que a doutrina espírita, ao que os espíritos trouxeram para nós na doutrina espírita. Se nós lermos algumas passagens, né, de Sócrates, nós, sem saber que é Sócrates, nós vamos achar que é um livro espírita, muito dele. Então são espíritos que vieram. A gente vem aqui para o nosso lado, Chico Xavier, né? Chico Xavier, olha que alma doce. Uma pessoa que publicou 400 e burlada, desculpa o termo, né? Mas 400 e tantos livros confortadores, esclarecedores, que veio para ele, ali assessorando ele quando ia falar de Evangelho, o maior entendedor do Evangelho que nós conhecemos, que é Emmanuel. Quem explica o Evangelho com uma clareza, com um amor tão profundo, ele veio ali com Chico Xavier para trazer para nós o que Jesus quis dizer naquelas parábolas. Então está lá, tudo está contido nas obras de Chico Xavier. Chico Xavier publicou, psicografou. Né? Então nós teremos sempre do nosso lado alguém que entende e que traz para nós esses esclarecimentos. Hoje nós já temos muitos esclarecimentos. Então, Allan Kardec, ele então começou a compilar aquelas mensagens, onde ele foi estudando, trazendo os seus comentários, mas buscando lá as mensagens que os espíritos trouxeram, explicando sobre aquele assunto. Espíritos elevados, que vieram explicando ali as instruções dos espíritos, que está lá no Evangelho, as instruções dos espíritos, onde espíritos benevolentes, experientes, espíritos superiores, vieram explicar o significado daquilo que Jesus nos trouxe. Está no Evangelho, segundo o Espiritismo. Nesse prefácio aqui, o que eu vou ler para você, não podia deixar de ler aqui, para vocês entenderem como ele é grandioso. Diz o seguinte no prefácio com o Espírito de verdade, ou seja, o Senhor Jesus, diz o seguinte: os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, como um imenso exército que se move, desde que dele recebeu a ordem, espalham-se sobre toda a superfície da terra. As mensagens recebidas que Kardec pegou e ele compilou aquelas mensagens, separando aquelas que eram repetidas, né, ou aquelas que não tinham muita profundidade, foram conseguidas em vários pontos do nosso planeta. Não foi uma coisa só ali da França, não. Foi da América, foi de outras partes da Europa, de todos os setores, né? Vieram essas mensagens, né? Semelhantes às estrelas resplandecentes, eles vêm iluminar a estrada e abrir os olhos dos cegos. Eu vos digo em verdade, são chegados os tempos em que todas as coisas devem ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, envergonhar os orgulhosos e glorificar os justos. As grandes vozes do céu ressoam como um som do clarim, e os coros dos anjos se reúnem. Homens, nós vos convidamos para o divino concerto, que vossas mãos peguem a lira, que vossas vozes se unam e que em um hino sagrado elas se propaguem e vibrem em toda a extensão do universo. Homens, irmãos que nós amamos, estamos próximos de vós. Amai-vos também uns aos outros e dizei do fundo do vosso coração, fazendo as vontades do Pai que está no céu: Senhor,
Senhor, e podereis entrar no reino do céu, o Espírito de verdade. Esse prefácio aqui, um dia ele servirá para nós como um livro, porque nós vamos estudar isso aqui e vamos entender os meandros contidos em cada frase aqui escrita, em cada palavra. E a superioridade de Jesus aqui nesse prefácio, aqui está comprovada. Poucas linhas com conteúdo que vai servir para a nossa reflexão por muitas e muitas encarnações. Eu volto a repetir para vocês. Um dia nós estaremos lendo aqui esse prefácio e nós demoraremos horas e horas, porque aqui nós não estaremos lendo só isso aqui não. Nós estaremos lendo um livro. Nós estaremos lendo o Evangelho segundo o Espiritismo em uma página, porque nós compreenderemos isso aqui. Cada vez que nós chegamos à casa espírita para estudar, nós estamos armazenando conteúdo que irá com certeza retirar de nós toda a ignorância com relação ao que nós somos, principalmente a quem é Deus, ou o que é Deus, como Kardec pergunta lá no Livro dos Espíritos. Então, quanto mais nós nos instruímos, mais nós também superamos as nossas angústias. Kardec, muito preocupado com as nossas dores, ele começou como, eu fico aqui imaginando o que ele pode ter pensado, né? Ele fica muito pretensiosamente ter pensado assim, meu Deus, há tantas dores, e Kardec era muito sensível, né? Ele prestava atenção em tudo, ele era muito sensível. Quantas dores ele deve ter ouvido das criaturas que entraram lá no centro dele, né? Quantas reclamações com relação à vida, com relação ao esquecimento, segundo essas pessoas, de Deus sobre elas. Nós espíritas, muitas vezes, nós nos colocamos dizendo, mas por que eu, Deus? Olha só, ou acreditamos em Deus ou não. Nesse momento em que nós chegamos assim perguntando, por que eu, Deus? Eu estou me tornando órfão. Porque o que nós deveríamos falar é assim, Deus, eu sei que está me doendo, mas tem uma razão de ser, me fortalece. Aí sim, eu estou reconhecendo o Pai. Eu estou reconhecendo o Pai que é soberanamente bom, justo e misericordioso, onisciente, onipresente. Deus, não há um fio de cabelo que caia sem que Deus saiba. A gente não tem ideia de que seja isso. Deus sabe exatamente o que é que nós precisamos, quais são as nossas angústias, e Ele sabe que nós vamos conseguir. Porque lá na nossa origem, nós éramos simples e ignorantes. Então nós usávamos um corpo extremamente primário, de uma célula. Imagina o corpo de uma célula. Foi o primeiro corpo que nós usamos. Então nós éramos princípio inteligente.